Nesta noite, estaremos falando sobre o tema Eles foram cegados. Eles foram cegados. Sabemos que o tempo que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo, este momento, cada um de nós, temos que entendermos o mover de Deus, certo? Nós temos que estar percebidos, termos a sensibilidade do Espírito Santo, para nós entendermos o que Deus quer conosco, o que Deus quer fazer com cada um de nós, que direção Deus quer tomar. Eu creio que cada filho e filha de Deus tem esta sensibilidade para poder entender o que Deus está fazendo, também ver o que o diabo está fazendo. Nós temos que entender, meus irmãos, que durante 15 anos, desde o ano 2000, mais ou menos até o ano 2010, 2015, por ali, que Deus veio trazendo, né, estas pregações feitas pelo pastor Osmar, mostrando tudo que tinha sido revelado. A era de Laodiceia terminou, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito já entrou, santa convocação, a cor âmbar é a cor de Deus, né? A intercessão terminou. Então, desde o ano 2000 até o ano 2015, por aí, né? Tucson, o nome da Nova Jerusalém, né? Deus sempre trazendo através do ministério de João, de Apocalipse 10, 8 a 11, através do pastor Osmar, trazendo estas revelações que foram pregadas pelo irmão Brana, mas que não tinham sido profetizadas outra vez ainda. Ninguém sabia nada acerca disto. Durante 40 anos, o irmão Brana pregou, estava nas mensagens, estava nas fitas, mas eles não puderam ver. Os americanos, os irmãos ali, que creram no ministério do irmão Brana, não puderam ver, porque eles foram cegados. Em todo o tempo, nós temos que perceber que um povo é cegado para que outro povo possa enxergar, certo? Isto é uma realidade. Uns enxergam, outros são cegados. Então, até o ano 2015, né, por aí, você vê o pastor Osmar sempre trazendo algo que nós nunca tínhamos ouvido acerca da mensagem do profeta, o qual era a terceira etapa. Mas no ano 2015, 2016, 2017, você vai encontrar as mensagens, se você seguir a linha de pregação do pastor Osmar, você vai ver que o pastor Osmar, então, simplesmente, nos anos seguintes, o pastor Osmar, ele simplesmente estava ali cortando os espíritos errados, né? Tudo que Deus tinha que ter revelado, Deus já tinha revelado, Deus já tinha mostrado para nós, através do ministério de João, mas chegou um tempo que Deus então começou a cuidar daquilo que Ele já tinha dado para nós. Porque que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, meus irmãos, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Então chegou Deus, até o ano 2015, né, mais ou menos aquilo que eu tenho visto, dentro das pregações do pastor Osmar, fazendo os resumos, né, sempre trazendo algo novo. Nossa, isso nós nunca tínhamos ouvido. Nossa, isso é novo. Mas chegou um tempo que o pastor Osmar começou a guardar o que tinha, aquilo que Deus tinha dado, a cuidar daquilo que Deus tinha dado, certo?
E ele começou então a trazer mensagens para cortar os espíritos errados, as interpretações que surgiam no próprio meio do ministério, entre irmãos, entre pastores que estavam conosco até 2010, até 2015, até 2020, né? Então o pastor Osmar começou a trazer mensagens cortando os espíritos errados, né? Interpretações que as pessoas traziam erradas, e as pessoas, muitas delas, saíram do nosso meio, não creram mais na mensagem de João, no pastor Osmar, deixaram o ministério, porque manifestaram espíritos contrários, espíritos errados, né? Então, nós temos que entender que o tempo que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, depois de tudo que nós já ouvimos, através do ministério do pastor Osmar, não tem mais nada para nenhum de nós trazermos de novo, certo? Podemos falar, expressar tudo que já foi revelado pelo pastor Osmar, pelo irmão Brano, né? Trazermos mais luz sobre o mesmo assunto. É o que o pastor Osmar disse, né? Você vê os vídeos na internet, o pastor Osmar falando que os pregadores trariam mais luz sobre o mesmo assunto, mas nada novo, né? Pega o mesmo assunto e traz mais luz, mais pregação, porque é mais, certo? Naquele tempo, era só o pastor Osmar trazendo essa luz, mas agora, é mais pregadores, é mais gente pregando, é mais luz, certo? Porque é mais pregadores agora, que estão com esta unção, que estão com esta palavra, pregando a mesma coisa, mas nada de novo, né? Trazendo mais luz do mesmo assunto, né? De tudo que já foi revelado. E aquilo que eu enxergo, né? Que nós temos que guardar o que nós temos, cuidar. Então eu vejo que hoje, o mover do Espírito Santo, meu irmão, às vezes as pessoas esperam, irmão, prega a revelação e prega, irmão, hoje nós temos que cuidar do que Deus já nos deu. Porque o que o diabo faz hoje, presta atenção, o que o diabo faz hoje é trazer uma praga. Não é isso que o profeta disse? Que quando o mensageiro morre, então cai uma praga. E esta praga é morte espiritual. Esta praga é cegueira espiritual. Cai uma cegueira nas pessoas, né? Cai uma interpretação errada nas pessoas. Então, eu consigo ver isto. Depois que o pastor Osmar morreu, caiu uma praga, uma interpretação errada nas pessoas, uma cegueira espiritual nas pessoas, em pastores, em irmãos, em membros do ministério, por todo o Brasil e fora do Brasil. A praga caiu, certo? E esta praga é doutrina errada, né? Caiu a praga do amasso play, caiu a praga de que Franca não precisava ter pastor, caiu a praga da ressurreição isolada do pastor Osmar, que eles estavam pregando e esperando durante 50 dias, é praga. Caiu a praga que eles estão hoje sobre a idolatria do pastor Osmar. Só que eles não sabem, certo, meus irmãos? Porque este grupo, eles foram cegados. Eles foram cegados para que nós pudéssemos ver. Por isso que em todo o tempo, um grupo é cegado para que o outro possa ver. Para eles de nada eles têm falta. De nada eles têm falta. Porque eles voltaram ao vômito. Eles voltaram a Laodiceia. Porque Laodiceia é cega, é nua, é infeliz e não sabe. Os nossos próprios irmãos, irmão. Quando essa praga caiu,
eles se denominaram e voltaram a Laodiceia. Por isso que os próprios pregadores deles dizem que você tem que andar para trás. Certo, meus irmãos? Temos que perceber essas coisas. O tipo de pregação. Eles não entendem isso. Por quê? Porque voltaram a Laodiceia. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Nós não precisamos nem de pastor mais. Não é Laodiceia isso, meus irmãos? Nós já somos ricos. Nós já temos mais de 5.000 CDs do pastor Osmar. Nós não precisamos ouvir mais ninguém. Nós vamos ficar só com aperto play, porque nós já somos ricos. Voltaram a Laodiceia, irmãos. Laodiceanos, rico sou, de nada tenho falta. Franca não precisa ter pastor. É o que eles queriam fazer aqui. Queriam que Franca voltasse a Laodiceia. Que Franca fosse uma igreja cega. Meu Deus. Mas enquanto uns são cegados, outros podem ver. Podem ver o que hoje? Ah, o cordeiro seu trono. Não, irmão, nós já vimos. Eles também já viram isso. Ah, o novo nome Brana, isso nós já vimos. Eles também já viram isso. Não é isto hoje. Isto foi no tempo do pastor Osmar. O que eles não podem ver hoje? O que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo. Essa doutrina errada, essas doutrinas erradas, que eles estão formando para si, igrejas conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos carnais, porque são Laodiceia, voltaram ao vômito. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, não precisamos de pastor. Ninguém mais entra no quíntuplo. Irmãos, nós temos que cortar o espírito errado, porque é o espírito que está agindo. Então nós temos que falar dessas coisas, repetidas vezes, ou senão Deus dava outra inspiração. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, segue nu. E não sabeis, diz o irmão Brana. Eles não sabem. Para eles, nós somos errados. Eles escutam a mesma frase que nós escutamos e usamos contra eles. Eles escutam e falam que estão certos. Meus irmãos, isso é cegueira. Você vê um povo cego. Cego espiritual. Pastor cego. Irmãos cegos. Diáconos cegos. Músicos cegos. Porque em todo tempo, você vai ver na Escritura, meus irmãos, enquanto uns são cegados, outros enxergam, outros veem. São Mateus 11, 25. Aquilo que o Senhor Jesus disse. Graças te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas. Pensa, irmãos, Deus esconder algo de você. Deus tem uma revelação, Deus tem uma luz, e Deus esconder da pessoa, você não vai ver isso. Isso não é seu, isso não é para você. Não adianta eu te mostrar que você não vai crer. O ocultar quer dizer esconder. E Deus está escondendo deste povo que essa doutrina é errada, que essa divisão é errada. Agora Jesus deu graças a Deus por isso, porque no seu dia,
aconteceu a mesma coisa. No dia de Jesus aconteceu a mesma coisa. Existia dois grupos. E um grupo foi cegado para que o outro grupo pudesse ver. Por isso Jesus falou: te dou graças ao Pai, Criador dos céus e da terra, porque ocultastes, escondestes estas coisas. Que coisas? Nos dias de Lutero, era a mensagem de Lutero. Nos dias de Wesley, era a mensagem de Wesley. Nos dias do Pentecostal, era a mensagem pentecostal. Nos dias do irmão Branham, era a terceira etapa. Nos dias do pastor Osmar, era a terceira etapa. E hoje, eles não enxergarem que essas doutrinas são erradas. É isso, irmãos. Porque é a praga que está caindo. Eles não conseguem enxergar a praga. Você vê uma pessoa que ela está caindo numa praga, é como se fosse uma droga. A pessoa viciada numa droga já não consegue mais saber o que está fazendo. Ela anda nua pela rua. Não adianta você ir lá e falar, e discutir, e brigar, não adianta. Por isso o pastor Osmar pregou a mensagem: não discuta. Não adianta discutir, meus irmãos. Não adianta nós entrarmos no Face deles e comentarmos: não façamos isso, não façais isso. Certo? O pastor Osmar ensinou: deixai-os. Deixai-os. Por quê? Porque já são incrédulos. Já foram cegados. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e recaíram, voltem novamente, meus irmãos. É impossível. Eles não voltarão. Eles estarão contra até o final. Então não adianta nós ficarmos lá querendo pregar para eles. Não adianta nós queremos lá ficar discutindo na internet, entrando no grupo deles e falando qualquer coisa contrária, discutindo. Não adianta fazer isso, porque eles não podem ver. Pastor Osmar, no dia 24 de dezembro de 2023, meus irmãos, pregou lá em São Joaquim da Barra. A última vez que ele pregou em São Joaquim da Barra, pregou a mensagem: não discuta. Acabamos de ouvir ele falando um trechinho. Toca o trechinho novamente aí, meu irmão. Presta atenção, meus irmãos. 60, né? 60 anos, e as pessoas não percebem. E já aconteceu, porque são incrédulos. Eles carregam a Bíblia, mas são incrédulos. Carregam a mensagem do irmão Branham, mas são incrédulos. Gostam de apertar o play, mas são incrédulos. Incrédulos no que Deus diz que faria. E já fez. Amém. E eles não podem ver. E hoje nós estamos aqui, não para dizer o mistério que estamos revelando, não. Para poder ler aqui o que já foi revelado nos dias da voz do sétimo anjo. Amém. 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 O que o pastor Osmar falou, meus irmãos? Não adianta mostrar isso para eles. O eleito escuta isso e percebe tudo. Por quê? Porque, irmão, um pedacinho que eu escutei dessa mensagem. Um pedacinho. Não adianta, porque eles já são incrédulos. Já voltaram a Laodiceia. Saíram do nosso meio porque não são dos nossos. Eles nunca nasceram na família Branham. Eles estavam no nosso meio. Mas eles nunca nasceram do caráter do pastor Osmar. Porque eles nunca fizeram igual o pastor Osmar. Nunca tiveram o respeito que o pastor Osmar teve. Nunca tiveram o caráter que o pastor Osmar teve. E por isso também que eles nunca conseguem pregar a mensagem que o pastor Osmar pregou. Porque eles não têm a unção que estava no pastor Osmar. E a praga caiu, meus irmãos. Não adianta mensagem para eles. Eles têm a mensagem, mas são incrédulos. O que adianta ter a mensagem na mão, falar que crê no profeta,
e ser incrédulo. Quem pregou a soberania da igreja? Quantas mensagens, quantos parágrafos? O irmão Brana diz que a igreja é soberana. É ela quem decide quem é o seu pastor, é ela que escolhe. É certo isso, meus irmãos? Mas o que adianta eles ter mensagem? E o irmão Brana posicionar que a igreja tem que votar para escolher o seu pastor? E que 50 mais 1 vence, e os outros 49 que perde, deveriam reconhecer a vontade de Deus através da soberania da igreja. Este era o espírito correto. Mas o que adianta a mensagem para esse povo? Fala que crê no profeta? Mentira! O pastor Osmar acabou de pregar, é isso que eu estou dizendo. Eu estou repetindo, meus irmãos. O que adianta a mensagem? São incrédulos, eles não crêem. Agora, o pastor Osmar estava falando do povo que não cria na terceira etapa, no 7º selo revelado, nos 7 trovões revelados. Está tudo na mensagem, eles não creem. Mas a soberania da igreja também está na mensagem. E hoje, este povo também não crê, que estava no nosso meio, não crê. Por quê? Porque eles querem uma igreja conforme a sua concupiscência, os próprios desejos carnais. Ah, vamos fazer um salário para a viúva. Concupiscência. Me dá o parágrafo. Cadê o parágrafo? O irmão Brana ensinando isso. Tem que fazer um salário para a viúva de pastor. E por que para as outras não tem? Qual é o privilégio? Ou é um desejo carnal? Há igrejas conforme a sua própria concupiscência. Aí o que esse povo faz? Deixa a igreja. É o que o pastor... Irmão, eles não crêem nem no que o pastor Osmar pregou. Eles não crêem no pastor Osmar. Não crêem, meu irmão. É verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade ou não estamos? Porque se cresce, eles obedeciam. Quando o pastor Osmar fala assim, isto do apertar o play, não é doutrina certa. Mas eles estão cegados, eles não conseguem enxergar. Eles não conseguem enxergar, por quê? Porque foram cegados, para que nós pudéssemos ver. Tem um grupo que é cegado, porque caiu uma praga sobre eles. Uma praga religiosa, uma praga de cegueira. E há um grupo que enxerga o correto, que tem sã consciência, que tem sã revelação. O próprio pastor Osmar falou, meus irmãos, na mensagem a soberania da igreja. Vai escutar, o que adianta? Eles gostam de apertar o play, mas são incrédulos. Toca de novo aí, irmãos, pedacinho. Vamos repetir, meus irmãos. Eles não creem no pastor Osmar. É mentira. São mentirosos. 60, né? 60 anos. E as pessoas não percebem. E já aconteceu. Porque são incrédulos. Eles carregam a Bíblia, mas são incrédulos. Carregam a mensagem do irmão Brana, mas são incrédulos. Gostam de apertar o play, mas são incrédulos. Incrédulos no que Deus diz que faria. E já fez. E eles não podem ver. E hoje nós estamos aqui, não para dizer o mistério que estamos revelando, não. Para poder ler aqui o que já foi revelado nos dias da voz do 7º anjo. Amém. Amém. Deixe-as de lado, não discuta com as pessoas. Deixe-as de lado. Elas não crêem, deixe-as de lado. As pessoas... 60, né? Amém. 60. Eles não podem ver. Eles gostam de apertar o play. Mas por que
Eles não apertam o play da soberania da igreja, que o pastor Osmar pregou, e ensinou que o grupo que perde deveria permanecer na igreja. Todos eles saíram, por quê? Não era conforme o gosto deles, o pastor que eles queriam. Eles queriam poder na igreja, eles queriam mandar na igreja. E não respeitaram a soberania da igreja, não respeitaram a decisão do voto da igreja, nem vieram aqui para votar, meus irmãos. Por quê? Porque eles são incrédulos. Todos que saíram são incrédulos, cegados, cegos, eles foram cegados. Infelizmente, é nossos irmãos, mas foram cegados, e não adianta discutir com eles. Irmãos, faz 6 meses, mais ou menos 6 meses que eles não estão conosco, membros da diretoria, membros da ata, que a igreja como associação, ela tem uma ata, certo, irmãos? Ela tem uma ata, estipulada pelo presidente, o pastor Osmar. Em todo o tempo teve uma ata, constituindo de presidente, vice-presidente, primeiro secretário. E é correto isso. Temos que andar conforme a lei. A igreja, como uma associação evangélica, ela precisa ter estatuto, ela tem um estatuto. Nós temos um estatuto. Certo? Agora, meus irmãos, membros da diretoria, irmãos que estavam conosco, já nem estão conosco mais. Quase 6 meses que nem vêm na igreja, não tomam ceia conosco, não dizimam, não frequentam, não estão em companheirismo com vocês, não têm a mesma fé que nós temos. Estão em outro ministério, estão em outra associação, membros da diretoria, vice-presidente se tornou presidente, primeiro secretário. Agora, nós convidamos eles a renunciarem seus cargos, porque é o correto. Se eles querem cargos, eles têm que ter cargos na associação que eles pertencem. Certo, meus irmãos? Vocês querem cargos? Por que eles tiveram coragem de chegar em mim e falar, ó, não quero mais pertencer ao seu ministério, não quero mais ser diácono, não quero mais tomar a ceia com meus irmãos? E por que eles querem permanecer na ata? Porque agora o vice-presidente que não está conosco, está em outra associação, tomando ceia com outro pastor, que fala mal de nós. Por que ele não renuncia? Cadê o caráter do pastor Osmar? Laodiceia cega! Por que esses irmãos não têm hombridade, honestidade, caráter cristão? De fazer o correto. Não quero ferir ninguém, não estou aqui para ferir ninguém, nem para machucar, nem para gritar. Mas não é correto isso, meus irmãos. Eles abandonaram a igreja, nem na votação eles vieram. E os que vieram depois, renunciaram. Cargo de diácono. Renunciaram, tomaram a ceia junto conosco, com os nossos irmãos que frequentam este tabernáculo. Agora, por que eles não querem renunciar o cargo na ata da igreja? Eu faço a pergunta, por quê? Porque eles não querem perder o poder, meus irmãos. Porque agora eles são presidente. Certo, meus irmãos? O problema é o poder, eles querem o poder. Eles não creem no pastor Osmar. Porque se cresce, eles estariam conosco. Eles estariam conosco aqui. Em humildade, simplicidade. Porque o pastor Osmar ensinou isso e eu tenho como provar. Soberania da igreja. Aperta o play. Quantas vezes for necessário. Mas eles são cegos. Cegos, nus, infelizes. E não sabem. O certo, meus irmãos,
Era esses irmãos renunciarem, porque não estão conosco mais. Mas por causa do poder, eles agarraram o osso. E estão roendo ali, não larga de jeito nenhum. Fizemos o convite, irmão, renuncia. Mandamos um comunicado para eles. Extraoficial, não oficial. Mas corretamente. Para que os irmãos pudessem renunciar. Mas não querem. Então, a associação, meus irmãos, nós como igreja, nós vamos ter que fazer uma assembleia, nós vamos ter que fazer um abaixo-assinado. Nós vamos ter que colher assinaturas. Porque quem decide é a soberania da igreja. Quem decide não é 2, 3, não é o pastor que decide. Não é o pastor, é a soberania da igreja, ensina o irmão Brano. Se os irmãos quiserem permanecer com os irmãos, é a igreja que decide. E eu falo amém, acabou. Mas a igreja tem que decidir. Certo? Se esses irmãos que não estão conosco, vão permanecer na ata da nossa associação, que é a associação do pastor Osmar. E hoje eles estão em outra associação, com outro ministério, com outro pastor. É mais ou menos, meus irmãos, como se um irmão tivesse uma escola, e eu que nunca fui lá, fosse o presidente. Estaria certo isso? Eu nem lá vou naquela escola. Não dizimo lá, não oferto lá, não pago mensalidade lá, não assisto aula lá, mas eu sou o presidente. Eu sou o primeiro-ministro, eu sou o primeiro secretário. Porque eu quero mandar, eu quero poder. Então isto falta caráter, falta caráter. Isto dói, mas é a verdade. É a verdade. Porque o correto, esses irmãos, se fizessem o mínimo do correto, o mínimo, eles renunciariam, igual eles tiveram a hombridade de chegar em mim e falar que não queriam mais ser do nosso ministério. E por que agora na ata eles não querem deixar? Então, meus irmãos, eles foram cegados, não adianta discutir. Para eles, nós estamos errados. Porque eles foram cegados. Eles não podem ver o que estão fazendo. Porque a praga caiu espiritualmente e naturalmente. A praga caiu, cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Agora, meus irmãos, o irmão Brando diz aqui, na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. Parágrafo 55. Todo tempo você tem que ver Deus ocultando de uns e revelando a outros. Todo tempo, meus irmãos. Sempre foi assim. As pessoas estão assustadas à toa. O mover de Deus sempre é assim. E quem esconde é Deus. Quem revela é Deus. E Ele esconde de quem Ele quer. E Ele revela para quem Ele quer. Agora, sempre um povo é cegado. Caim foi cegado para que Abel pudesse ver. Ismael foi cegado para que Isaac pudesse ver. Esaú foi cegado. Não viu o valor da primogenitura. Mas Jacó viu o valor da primogenitura. O valor da palavra de Deus. Certo? Então, o irmão Brana diz que os judeus foram cegados. Reconhecendo o seu dia e sua mensagem. 55, 1964. Vocês sabem, os judeus foram cegados com o propósito de que pudéssemos ter visão. Para que os gentios pudessem ver. Eles foram cegados. Eles rejeitaram a Jesus.
para que os gentios pudessem ver a Jesus, para que os gentios pudessem receber a Jesus. E quando os judeus rejeitaram a Jesus, eles o colocaram para fora, certo? Eles colocaram para fora, fora de Israel. Ele foi crucificado fora de Israel. Para quê? Para que nós, os gentios, pudéssemos receber aquele sacrifício. Para que nós pudéssemos crer naquele sacrifício do Calvário. Para que os gentios pudessem crer naquele nome. Eles rejeitaram o nome de Jesus. Para que os gentios pudessem receber o nome de Jesus. Então, eles foram cegados por um propósito, porque Deus tinha um propósito. E o propósito era que os gentios pudessem ver. Sempre Deus cega uns para que os eleitos, para que os predestinados possam ver. Certo, meus irmãos? Agora, você está cegado ou você está enxergando hoje? Porque olhar lá atrás é fácil. É fácil você olhar lá atrás e condenar Anás e Caifás por rejeitar Jesus. Eu quero ver você enxergar hoje o que está acontecendo no dia que você vive. Hoje que é o problema. Sempre foi assim, meus irmãos. Um povo é cegado, eles foram cegados. Obrigado ao Pai, porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos, religiosos, e as revelastes aos pequeninos. Vocês sabem, os judeus foram cegados com o propósito de que pudéssemos ter visão. Eles foram dispersados e espalhados como uma nação, e rejeitaram seu Messias, para que pudéssemos receber o Messias, para que pudéssemos haver um povo chamado dos gentios por amor de seu nome. Então, é um paralelo, meus irmãos. Por isso que eu gosto de ir lá atrás, para nós olharmos aqui. É um paralelo. Assim como os judeus foram cegados, para que os gentios pudessem ver, você vai ver aqui na última era da igreja, quando chega na era da igreja de Laodiceia, então você vai ver a igreja de Laodiceia sendo cegada. E miserável, e nua, e cega. Porque agora os gentios foram cegados, para que os 144 mil pudessem receber Jesus. É um quadro perfeito, meus irmãos, que o irmão Brana mostra. Lá atrás, os judeus foram cegados, para que os gentios pudessem ver Jesus. Quando chegou na última era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, então você vai ver Laodiceia cega. Você vai ver os gentios sendo cegados, para que os judeus, os 144 mil judeus, então, venham a receber Jesus no tempo da tribulação. Da mesma forma como Jesus foi colocado para fora lá em Israel, no Monte Calvário, aonde ele foi crucificado, da mesma forma você vai ver Laodiceia colocando Jesus para fora da igreja. Quando que Laodiceia colocou Jesus para fora da igreja? Quando Cristo veio no Monte Pôr do Sol, através do ministério do Filho do Homem. Eles colocaram Cristo para fora, o ungido para fora, o profeta para fora, porque Jesus estava manifestado como Filho do Homem, outra vez, através do irmão Brana. E aqui então, eles rejeitaram a Jesus em William Brana. William Brana não era Jesus, mas Jesus era William Brana. Jesus estava em William Brana, manifestando o ministério do Filho do Homem, outra vez. São Lucas 17, 26 a 30. Mas aqui nesta manifestação, meus irmãos, que Deus manifestou em carne outra vez, lá na América,
Assim como Deus manifestou em carne lá em Israel, num homem chamado Jesus. E aquele povo então rejeitou a Jesus. E aquele povo então foi cegado. Da mesma forma aqui, na América, nos Estados Unidos, aonde manifestou a era de Laodiceia. O movimento pentecostal foi na América, meus irmãos. Na Rua Azusa. William Seymour. A restauração dos dons. O amor fraternal que o irmão Brana coloca lá na estatura de um varão perfeito, era a entrada da igreja de William Seymour. Amor fraternal escrito lá. Era Laodiceia. Porque o movimento pentecostal se denominou e tornou-se em Laodiceia. Porque quando começou, era genuíno. Quando começou, era genuíno. Mas quando então, eles se denominaram, e Deus manifestou em carne naquele tempo, lá nos Estados Unidos, através do irmão Brana, aquele próprio povo, meus irmãos, rejeitaram a Cristo outra vez, e o crucificaram pela segunda vez, no ministério de William Marion Branham. Porque sempre um povo é cegado para que outros possam ver. É o que diz o irmão Branham. Agora o homem surge e a mulher leva o seu nome. Esses gentios cegos que não podem ver aquele nome, o Senhor Jesus Cristo, no batismo. Isso é realmente muito ruim, mas tem que ser dessa forma. Os judeus, eles não tinham que ver aquilo. Há somente um que pode ver isto. Esse é aquele que foi predestinado para ver. Por isso que o pastor Osmar, nessa mensagem, pregou, não discuta, não adianta discutir. Deixe-os, temos que deixar eles para lá. Temos que pregar a verdade, mas não ficar discutindo na internet. Tá certo, meus irmãos? Temos que falar contra o erro, contra o pecado, não contra os irmãos. Não sou contra nenhum irmão. Sou contra Satanás. É o que o pastor Osmar falou. Escuta essa mensagem. Deus não discute, nem tampouco seus filhos. Os judeus não podiam ver aquele como sendo o Messias deles. Da mesma forma, meus irmãos, que lá na América, os americanos não puderam ver o ministério do Filho do Homem, manifestado em carne, no irmão Branham. Eles não puderam ver a segunda vinda de Cristo. Eles não puderam ver os 7 trovões revelados. Eles não puderam ver, por quê? Eles foram cegados. Por que eles foram cegados? Para que a noiva pudesse ver. Certo, meus irmãos? Para que a noiva pudesse ver. Para que Apocalipse 10, 8 a 11 pudesse ver os selos revelados, 7 trovões revelados. Mas eles foram cegados. Em todo tempo é assim. E mesmo eles sendo estudiosos e teólogos, homens de grande conhecimento e reputação, lerem a mesma Bíblia que vocês leem. Eles leem a mesma mensagem que nós lemos. Eles ouvem as mesmas pregações do pastor Osmar que nós ouvimos. Agora, após isso ter sido feito conhecido, nós podemos ver claramente que era o Messias. Mas eles não podiam ver isso, nem podem vê-lo hoje. Está profetizado que eles seriam cegados também. Laodiceia. Escute, 57, a mensagem reconhecendo o seu dia e sua mensagem. A igreja neste dia está profetizado que seria cegada. A igreja é cegada. Laodiceia é cegada. Os laodiceanos são cegados. E rejeitaria a mensagem do entardecer. Apocalipse 3 diz assim: tu és desgraçada, miserável. Observem a condição da igreja.
Não da noiva, da igreja. Nua, cega e não sabe. Senhor Jesus, seja misericordioso conosco. A Bíblia disse que ela estava nua. Eu jamais a vi até agora mesmo. A igreja de Laodiceia estava nua. E quando ela apareceu outra noite, ela estava nua. Jamais observaram isso e não sabem. Eles não sabem disso. Oh, quão agradecido. Como não é de se admirar que estejamos tão agradecidos. Eu sinto que nós não somos suficientemente agradecidos pelas coisas que Deus está fazendo, conhecidas a nós. Nua. E a visão disse, mostrou-me que ela estava nua e não sabia. Ela estava cega e não sabia. Como Israel foi cegado para que os gentios pudessem entrar, agora os gentios são cegados de modo que a noiva possa ser tirada e Israel possa receber a festa das trombetas. Certo, meus irmãos? É o mesmo quadro que aconteceu lá, acontece aqui. Na mensagem, acusação, parágrafo 76, o irmão Branham diz aqui. Agora nós sabemos que espiritualmente estão fazendo a mesma coisa hoje. No tempo do irmão Branham. Espiritualmente estão fazendo a mesma coisa hoje, que os judeus fizeram lá atrás. No nosso dia, espiritualmente, estão fazendo a mesma coisa que Laodiceia fez. Hoje. Eles estão sendo cegados para que a esposa de Cristo possa ver as doutrinas erradas, meus irmãos. Hoje, somente a esposa de Cristo pode ver as doutrinas erradas que têm caído no meio do povo da mensagem, da terceira etapa. Porque a esposa de Cristo, ela não pode ser enganada. E como que ela não é enganada? Porque ela pode ver. Se você vê, meu irmão, você não é enganado. Porque você está vendo. Agora, o cego não pode ver, diz o irmão Branham. Nós sabemos que espiritualmente estão fazendo a mesma coisa hoje, pois estão fazendo isto também pelo mesmo propósito e na mesma maneira que eles fizeram na crucificação no Senhor fisicamente. Eles, escute, hoje, escute, meus irmãos, presta atenção, esperta. Eles estão fazendo isto por causa da inveja. Por causa da cegueira espiritual. Eles foram cegados. Tanto que eles não desejam ver o que nós vemos. Eles não querem ouvir o que nós ouvimos. Deus tem um cordeiro provido, parágrafo 16. O irmão diz aqui, vocês sabem, a cegueira é uma coisa horrível. Quando vejo um homem cego, meu coração se compadece dele. Todavia sei de uma cegueira que é pior, a cegueira espiritual. Como Deus fez o homem para visualizá-lo, e eles não conseguem fazê-lo, eles não conseguem ver Deus operando hoje. Não conseguem, meu. Eles estão contra o movimento de Deus nos pastores hoje, que estão permanecendo pregando a mesma coisa que o pastor Osmar pregou, contra essas doutrinas, não conseguem enxergar isso. Por isso, eles são contra, eles condenam, eles criticam, eles mentem. E nós temos que entender o tempo que nós estamos vivendo, porque nós podemos ver. No tempo do irmão Branham, meus irmãos, irmão Branham queria que alguém levantasse e falasse, eu vejo, irmão Branham, os selos revelados, o novo nome revelado. Mas no tempo do irmão Branham, ninguém levantou. Certo, meus irmãos? Ninguém levantou. Porque eles foram cegados. No tempo do pastor Osmar, meus irmãos, quando o pastor Osmar foi levar essa terceira etapa lá em Goiânia,
para os pregadores da primeira e segunda etapa, ele foi rejeitado lá em Goiânia. Por quê? Eles foram cegados para a terceira etapa. Eles não puderam ver o cordeiro fora do trono, os 7 trovões revelados. Só que hoje, meus irmãos, é questão de enxergar doutrinas erradas. Porque depois que o mensageiro parte, o que cai é uma praga espiritual, que é uma cegueira. E o povo faz doutrinas erradas. Então o eleito tem que estar apercebido, ter visão para ver que aquelas doutrinas não são doutrinas certas. E você vai encontrar o próprio pastor Osmar falando isso. O eleito vai escutar o pastor Osmar falando e vai crer. Mas eles não creem em João. Eles não creem no pastor Osmar. É mentira, são mentirosos. Por quê? Porque eles estão cegos, nus, infelizes e não sabem. Amém? Querido Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor. Assim como o Senhor agradeceu há 2000 anos atrás, graças te dou, Pai, Criador dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, dos grandes pastores que estavam no nosso meio, dos preciosos irmãos que estavam no nosso meio, Pai, que eles não puderam, Pai, ver a revelação da hora, Pai, que essas doutrinas não são doutrinas certas, Pai, apertar o play, idolatria sobre um homem, Pai, falam mais de um homem do que do Senhor Jesus Cristo. Senhor, as pessoas estão cegas, nuas, infelizes e não sabem, Pai. Olham para o homem e esquecem de Ti, Senhor. A palavra que estava manifestada no homem. Eles estavam casados com homens, Senhor, mas a Tua esposa está casada com Cristo, os selos revelados, Pai. Graças te dou, Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes à Tua esposa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.